O que nós percebemos nos últimos tempos é que há uma multiplicação de interesses para a pesquisa acerca da temática das fronteiras, e isso tem levado muitos estudiosos a enveredar por campos de significação que concebem ou conferem ao conceito fronteira um sentido polissêmico. Então a fronteira, ao mesmo tempo em que aponta para o horizonte do novo e do indefinido, sugere um limite e estabelece uma relação entre esses dois indicadores que são sempre expressão do alcance humano a partir das condições socioculturais, histórica e espacialmente construídas. Os diferentes sujeitos sociais constroem seus referenciais de fronteira a partir do lugar em que se movimentam, do seu mundo de significados e símbolos e das representações que têm de si e de outros e dos outros. Eu, quando era menino, eu nasci numa região de fronteira. Quando se falava em fronteira, o meu imaginário me jogava para a região dos campos abertos do Rio Grande do Sul. Então a fronteira era um horizonte aberto, um lugar de movimentação, de liberdade. E a fronteira física que estava próximo de mim, apenas cortada pelo rio Uruguai, entre o Brasil e a Argentina, não era fronteira. Era o outro lado. E um outro lado que interagia e que inclusive fazia contrabando, mas o contrabando era uma continuidade econômica das atividades econômicas. Então esse é o sentido que eu tive de fronteira. Então, numa perspectiva um pouco histórica e de abordagem interdisciplinar, os campos de investigação não se encontram tão distintos nas representações e vivências de fronteira. Eles remetem o pesquisador aos processos históricos marcados por encontros e desencontros, às relações de poder, a conflitos, acordos e negociações, como toda a nossa fronteira foi construída historicamente. As relações culturais de fronteira, ou na fronteira, começam a ter expressão na medida em que se estabelecem formas de contato entre os povos ou grupos étnicos que passam a interagir espacialmente, produzindo processos de diferenciação. No encontro dos povos com os mundos de significação e representação diferentes, o espaço passa a se configurar como um palco simbólico onde se travam relações de poder, maiormente marcadas por um campo de forças desigual, em virtude da diferença dos tempos sociais vividos e acumulados pelos sujeitos em contato. Essa diferença pode ser encontrada pelo pesquisador atento no conjunto dos referentes à cultura, que orientam a vida em sociedade e que se materializam através de bens sociais com significados simbólicos. Aqui a cultura é entendida um pouco nessa perspectiva do Clifford Geertz, quando ele diz que daí resulta uma teia de significados construídos socialmente, em espaços criados com significação e com caráter intencional e interacional. Ao cientista social cabe observar que as diferenças ou as diferentes culturas são portadoras de signos e expressam a um só tempo a unidade de sentido entre o abstrato e o real nas representações e ações humanas. A par desses signos, os fenômenos comunicativos traduzem, enquanto linguagem e representação, o imaginário coletivo como força social que produz a unidade de sentido e a sociabilidade. Assim, os sujeitos coletivos constroem o seu mundo real e espiritual como unidade de referência e fronteira cultural em função ou em relação a outros mundos culturais. Embora o real
possa ser concebido como o mundo das ações e dos seus efeitos que ultrapassam as meras representações, as formas simbólicas conferem significado aos processos culturais na medida em que são entendidas a partir da perspectiva histórica de uma sociedade em movimento e se constituem em princípios estruturais da atividade humana. Travadas em espaços e períodos específicos, as relações intersubjetivas geraram ou geram distinções que fazem aflorar o imaginário e traduzem a atmosfera cultural dos grupos humanos em contato.